Gênesis 18, 22. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti esteja, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, respondeu: não o farei por causa dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E ele disse, versículo 31, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa de quantos? 20. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais uma vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Então, pode sentar, amados. É interessante que a conversa de Abraão com Deus é uma conversa intercessória. Ele intercede pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, particularmente pela sua família, que lá estava: Ló, seu sobrinho, a esposa, suas 2 filhas, seus genros. E a Bíblia diz que ele vai interceder por essa família, mas também intercede pela cidade. E há um diálogo entre Abraão e Deus muito interessante. Esse diálogo é algo que a gente pouco pode imaginar que Deus tenha com alguém, que alguém como Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pudesse ter com uma pessoa como eu e você. Mas assim é Deus, puro, simples e amável. Amém? A vontade de Deus é perdoar, é amar. A vontade de Deus é salvar o que está perdido. E você vai ver que nesse diálogo não há impaciência de Deus em relação a todos os diversos pedidos que Abraão faz. Abraão intercede ponto a ponto, começando de 50, vai para 45, vai para 40, vai para 30, vai para 20, chega até os 10, e ainda assim Deus pacientemente diz: pelos 10 eu vou poupar a cidade. Amém? Mas não haviam nem 10, irmãos. Não haviam nem 10 justos naquela cidade. Infelizmente, quem saiu de lá foi apenas Ló e suas 2 filhas e a sua esposa, que acabou morrendo no caminho. Então, nós vemos que não haviam, nem seus genros quiseram sair, não haviam 10 justos. E por isso Sodoma e Gomorra caiu em desgraça. Mas qual é o tamanho do perdão de Deus? Quando a gente fala em perdão, a gente fica tentando dimensionar o tamanho do perdão. Quando a gente fala em perdão, a gente fica tentando ver a altura, a largura, a profundidade de uma coisa a qual nós desconhecemos. Mas geralmente quando nós queremos analisar alguma coisa, um local, uma situação, nós vemos sempre o tamanho, a largura, a profundidade. Você não entraria num rio, ou você não atravessaria um rio sem perceber a largura do rio, a profundidade do rio, e como você poderia então passar por ele. O perdão de Deus é como esse rio. Nós temos que conhecer o rio do perdão de Deus.
Nós temos que conhecer a altura, a profundidade, a largura. E como nós não temos noção, humanamente falando, nós não temos noção do perdão, do tamanho do perdão de Deus. Não dá para nós, seres humanos, dimensionar, porque nós não somos capazes, nós não temos prática de perdão para isso. Nós não temos esse conhecimento de perdoar. Mas nós vamos ver na Bíblia algumas coisas que são tão pertinentes a isso e que vão abrir os nossos olhos em relação e talvez nos dar um pouco da dimensão do perdão de Deus. Levanta a sua mãozinha direita e diga: o problema é que nós somos incapazes de calcular as dimensões por causa da nossa carne, da nossa mente limitada, ao que vem aos nossos olhos, ao que vem aos nossos sentimentos, ao que vem às nossas emoções, ao que vem às nossas revoltas, os nossos traumas, os nossos dramas pessoais, da nossa sede de vingança, da maldade do nosso coração. Por isso não temos noção, de fato, de verdade, o que acontece no reino espiritual e principalmente quanto ao assunto perdão. Mas a regra do perdão é que, primeiramente, nós vamos ter que identificar. Nós vamos ter que identificar como ele acontece. Diga comigo assim: existe algo que eu poderia perdoar? Existe algo que eu não consigo perdoar? Como, quando, por que precisamos do perdão de Deus? Como saber se de fato recebemos o perdão? Como saber? Eu preciso saber como saber quem eu preciso perdoar. O processo do perdão acontece, mas eu tenho que conhecê-lo passo a passo. É importante o ser humano ser perdoado por Deus, mas ele tem que entender essas perguntas. Faz assim com o dedinho: como ser perdoado? Quando ser perdoado? Por que ser perdoado? Por que nós precisamos ser perdoados? Amém? A primeira coisa a analisar, analise comigo. Você tem que aceitar, diga para o irmão, você tem que aceitar que existe um problema. É preciso reconhecer que existe um problema. Amém? Vamos aí para Salmo capítulo 14. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Alguém que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram o quê? Imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não há sequer um que faça o bem. Abra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Amém? Grife isso. Então as dificuldades, irmãos, é preciso eu reconhecer que existe algo errado com o meu caráter, com o meu comportamento, porque eu não sou aquela pessoa fácil de perdoar, eu impinjo sobre as pessoas aquilo que elas fizeram contra mim, mas tem tantas pessoas a quem eu magoei, a quem eu feri, a quem eu machuquei, e eu também não me acertei com eles. Ou seja, eu estou tão corrompido quanto o outro, ao qual eu condeno. As dificuldades de reconhecer que existe um problema, elas acontecem por causa de alguns motivos. Primeiro, o motivo é de comparar-se com outras pessoas que cometem erros piores. Isso aí é uma prática. Lá em Gálatas 6, abra aí, você que não tem apostila, verso 3 ao 5, diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando é que você se considera alguma coisa? Quando você começa a se comparar.
Cada um, a Bíblia diz, examine os próprios atos. Cada um, então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem olhar para o outro, sem comparar-se com o outro, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, ou seja, cada um dará conta de si mesmo. Amém? Então a primeira dificuldade que nós temos de entender que nós temos um problema de perdoar é que nós estamos sempre nos comparando com o outro. E a salvação é individual. A minha atitude de perdoar independe do outro receber ou não perdão, do outro querer ou não perdoar. Eu tenho que ter a prática do perdão. Amém? Eu não vou pedir perdão porque o outro não pediu. Eu não vou fazer isso porque o outro não fez. Segunda coisa, abra aí a sua Bíblia em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão, anda onde? Nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, essa prática do não perdoar é tão aborrecedora, que quando alguém te faz o mal, a tendência é você passar a vida toda, falando. É ou não é? Porque você carrega consigo o não perdão, a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio de alguém. E esse negócio fica dentro de você, e sempre que você tem uma oportunidade, você, é só ter uma oportunidade e você joga. É só ter uma oportunidade que você vai falar daquele alguém. E a Bíblia diz que aquele que fala do seu irmão anda em trevas e não em luz. Amém? E sempre você vai encontrar pessoas que vão fomentar isso na sua vida também. Aquela pessoa que sabe que você tem mágoa do outro. Aí ela quer se parecer sua amiga, então ela vai falar do outro para você. Para alimentar a raiva que você tem do outro, a chateação que você tem do outro. E aí você vai, logicamente, exalar aquilo que está dentro de você, e ela vai apoiar o que você está falando, e vai falar também do outro, e você vai falar, enfim, no final das contas, o peso espiritual do local é grande, porque o que está se falando é mágoa, é ódio, é raiva, é rancor, e nada de perdão. Diga para o seu irmão, a gente sempre está procurando alguém para apoiar o nosso coração, que é pesado em perdoar. Então, se eu tenho uma coisa que eu não consigo perdoar, em vez de eu perdoar, eu quero que alguém me apoie na prática de não perdoar. Que alguém confirme comigo que eu estou certo, de que eu não tenho que perdoar, de que o outro não merece o meu perdão. Abre em João capítulo 12, versículo de número 35. Ele fala assim, ele fala de si mesmo como luz, porque ele disse, eu sou a luz do mundo, né? Disse-lhe Jesus, então, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm o quê? Luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Irmão, enquanto Jesus estava no meio dos seus discípulos, ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. Eu estou com vocês, andem na luz. Andem na luz. Há um texto do apóstolo que ele diz que nós devemos andar na luz como ele na luz está. E Jesus diz, olha, enquanto a luz está com vocês, andem na luz, porque quem está andando em trevas, jamais sabe para onde está indo. Então, quando alguém está cheio de mágoa no coração e não perdoa alguém, e continua falando mal de alguém, perseguindo alguém, pode ter certeza, está em trevas. Não sabe para onde está indo. Pensa que está tudo bem, mas está em trevas, não está enxergando um palmo à frente do nariz. E nós vamos entender isso quando a gente começar a entender o coração de Deus quanto ao perdão.
Abra ainda em Efésios 5:11. Porque forma-se um conluio espiritual. Forma-se um conluio espiritual. Alguém apoia alguém naquilo. É como eu disse, às vezes você mexe com alguém de uma família, parece que vira uma gangue. Porque você mexeu com um, mexeu com todos. É um vespeiro. E, irmãos, uma coisa que nós temos que discipular a nossa família. Quando um tiver errado, todos os outros têm que dizer está errado. Amém? Nunca dê apoio porque é família. Não, porque é família. Mexeu com... Mas mexeu por quê, irmão? Seu familiar errou. Você não pode dar apoio ao erro do seu familiar. Você tem que reconhecer que ele está errado, que há um erro no caráter dele, e você vai ter que ser luz para ele. Porque se você for apoiar o erro dele, você estará entrando em trevas junto com ele. E é por isso que tem muitas famílias que não se dão, é ou não é verdade? Vamos ver. Olha o que o apóstolo escreve aos Éfesos. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, façam o quê? Reprovai-as. Exponham-nas à luz. E essa luz é Jesus Cristo. Quem crê? Expõe a luz. Pastor, como é que eu vou expor a luz? Ora, a exortação, a repreensão, tem que acontecer. Eu não posso simplesmente fechar os olhos. Há pai e mãe que fecham os olhos para o filho. É ou não é verdade? Não, eu não vou chamar a atenção do meu filho. Não vou chamar a atenção de fulano. Não vou fazer isso. Irmão, você está errado. Você está apoiando um erro. E esse erro vai crescer dentro dessa pessoa e vai destruir ela. Então, quando a gente é luz de Deus, a gente é luz para iluminar, principalmente aqueles que estão em trevas, perto de nós, e não querem achar luz. Aqueles que querem se apoiar em nós de alguma forma para poder trazer trevas para a nossa vida. E geralmente quando você está na luz, alguém quer empurrar você para o lado das trevas. Mateus 9. E entrando Jesus, no versículo 1, num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? O que é mais fácil, irmão? Perdoar alguém? Chegar para alguém e dizer assim: olha, Jurandir, você está perdoado. Jurandir, você me perdoa? Maria, você está perdoado, você me perdoa? Isso é mais fácil? Ou tem uma pessoa deitada aqui, paralítica, e eu dizer, levanta e anda? O que é mais fácil? Vocês veem paralíticos se levantando todo dia? Então é muito difícil isso acontecer. Mas é chocante a gente saber que também pessoas dizendo o que eu acabei de dizer também é difícil de ver. Jesus está dizendo que é mais fácil perdoar e ser perdoado do que dizer levanta e anda. Na verdade, a grande manifestação do poder foi: perdoados estão os teus pecados. O cara entra paralítico, todo mundo olha para a necessidade física. Você entra numa igreja como essa, as pessoas veem as tuas necessidades estereótipas. Mas ninguém sabe como você vai por dentro. Ninguém sabe como está teu coração, como estão os teus sentimentos. Ninguém sabe a quantidade de frustrações que você sofreu na vida. As dificuldades que você tem de confiar nos outros por causa das desilusões. As muitas depressões causadas por maus relacionamentos, por traições.
seja conjugais, seja no trabalho, seja em amizades, seja na igreja, seja no ministério. E aí, entra um paralítico e alguém diz, poxa, tomara que ele ande. Quando chega alguém numa cadeira de roda na igreja aqui, todo mundo diz, tomara que Deus use alguém para orar, né? Não vou nem dizer que seja eu, alguém para orar e levantar esse paralítico. E graças a Deus que aqui já aconteceu isso. Mas a expectativa nossa é que alguém se levante numa cadeira. E eu vi, quem viu uma pessoa se levantando da cadeira recentemente? E andou. Mas o maior milagre não era andar, era que ela recebesse o perdão de Deus e fosse salva. Infelizmente, andou, mas não pediu e não quis o perdão de Deus. Andou, mas não ficou na luz. Continuou nas trevas. Para a gente ver como o fato de alguém ser paralítico e andar não vai ter tanta importância como o fato de alguém ser um pecador e sair do pecado. Seja qual for o pecado, do maior ao menor, se alguém diz, mas pecado não tem tamanho. Tem tamanho. Pecado tem. Pastor, mas tem pecadinho, pecadão. Todo pecado tem condenação, mas existem pecados que são graves. E são tão graves que estão bem estipulados na Bíblia Sagrada. Estão ditos aqui, estão positivados na linguagem jurídica. Estão escritos aqui, estão destacados aqui como pecados graves, gravosos diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que peca, enfim, mas se pecar contra o próprio corpo, né, já está agravando mais a situação. Prostituição é um pecado contra o próprio corpo. E o corpo que é templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Então há pecados que são mais gravosos. As consequências são gravosas. E aqui Jesus está diante de um homem paralítico e todo mundo percebe a necessidade do paralítico. Mas Jesus diz, pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar. Olha, a cura do paralítico não foi por causa da paralisia. Que incrível isso. O paralítico, Joelma, não foi curado porque estava paralítico. Ele só foi curado ali porque o Senhor queria mostrar o seu poder de perdoar pecados. E ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém ou não? Dizer que não era necessidade, não era a paralisia que estava em jogo ali, e sim a questão do perdão. E o que Jesus queria mostrar aos homens que estavam com ele ali, é que ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus falou que a nossa geração, lá em Mateus 16:4, era uma geração má e adúltera, que pedia um sinal do Senhor. E essa questão da malignidade, essa questão gravosa do pecado, ela tem crescido e tem destruído muitas vidas. Ninguém vai ser perdoado se não tiver alcançado genuíno arrependimento. Quando você peca, quando você erra, e você sente a dor do pecado, e você fica incomodado, você começa a pedir perdão, porque você sabe que pisou na bola. É ou não é verdade? Você fica ali sentindo, e você diz, eu quero perdão. Eu preciso do perdão. Eu quero ser perdoado. Mas você está nas trevas porque você não entende o caminho do perdão. Você sente a dor do remorso. E o remorso é um negócio assim. O remorso é um sentimento que me deixa para baixo. Que me faz sentir a pior das pessoas. E aí eu chego até Deus
e digo, Senhor, me perdoa, com remorso, porque eu sei que eu errei. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 17, que o Senhor entra no coração e esquadrinha o coração dos homens para dar a cada pessoa individualmente, conforme as suas obras, ou seja, aquilo que Deus está vendo. Lembre-se que a pessoa que você está pedindo perdão, a pessoa que você agravou primeiro foi Deus, a quem você está pedindo perdão, e Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, quando você pede perdão, Ele vai olhar no seu coração para saber se aquilo é remorso ou é arrependimento. O remorso você não quer nunca mais cometer aquilo ali, mas volta, faz de novo, porque o remorso passa. O remorso não faz transformação nenhuma em mim nem em você. Remorso é remorso. Fiz o errado, poxa, estou aqui. Sabe aquela coisa quando você acorda do pecado e você diz, puxa, por que eu fiz isso? Geralmente quem bebe, ou quem fuma, ou quem se droga, ou quem se prostitui, sai do caminho de Deus para fazer qualquer coisa assim nesse gênero. Quando no outro dia vem a tal da ressaca moral, quem sabe disso? E a ressaca moral é chamada remorso, porque você sente que você errou, você sabe que você errou, você sabe que você perdeu ali a oportunidade de ir para o céu, que você colocou a sua salvação totalmente para fora, e você quer se redimir. Quando você faz o mal ao marido, à esposa, ao filho, a alguém, e você sabe que foi você que errou, você sente remorso do que fez. Mas se não for o arrependimento, você vai voltar a fazer. Eu já vi homens dizendo, olha, eu bati em você, minha esposa, eu quero lhe pedir perdão. E a esposa vai lá e perdoa. E o cara chora copiosamente. Passa um tempo, lá está ele de novo, batendo na esposa, porque era só remorso. Não era arrependimento. Diga comigo, o verdadeiro arrependimento não é remorso. O verdadeiro arrependimento nos transforma como pessoas, transforma o nosso caráter, transforma a nossa personalidade para que a gente não volte a fazer aquilo de novo. Quando há um genuíno arrependimento, há um genuíno perdão. Há um genuíno perdão. E eu queria que você abrisse comigo aí. Deixa eu ver esse texto aqui. Miqueias 7, versículo de número 19. Quando não é remorso, é arrependimento, eu não volto à prática. Eu não vou fazer de novo aquele erro. Eu não vou pisar na bola novamente. Poxa, quem não já disse para Deus, Senhor, eu não vou mais fazer isso, e está fazendo de novo? Senhor, me perdoa, nunca mais eu faço isso, e faz de novo. Era só remorso. Arrependimento é quando eu digo, Senhor, nunca mais, e nunca mais é nunca mais mesmo. E Deus vai lá dentro de você para ver se é nunca mais. E quando Ele vê que é nunca mais, Ele faz isso por você, olha só. Miqueias 7,19 diz, de novo terás o quê? Compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Amém? Sabe o que Deus faz quando você verdadeiramente se arrepende? Abra em Isaías 43, verso 25. Quando não é remorso, é arrependimento. Deus vai esquadrinhar? Vai. Porque Deus não é bobo, irmão. Deus não entra na nossa conversa, não. Deus está acostumado em ver a mentira da raça humana. É ou não é verdade? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Quando Deus vê o arrependimento, Ele apaga tudo. Quem tem o WhatsApp, manda uma mensagem e diz, eu não quero essa mensagem mais no meu celular. Aí você recebe aquela mensagem e diz, eu não quero isso aqui, não quero. E aí você vai lá e o quê? Apaga. Você não quer ver aquilo. Deus não quer ver mais aquilo.
Então ele apaga de uma vez para nunca mais ver. Se foi arrependimento, você não vai mais mostrar isso de novo para Deus. Você não vai mais envergonhar o nome do Senhor, porque foi arrependimento mesmo. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Jeremias 17. Pastor, eu tenho dificuldade em me arrepender. Saiba que se você tem dificuldade em se arrepender, Deus vai ter dificuldade em te perdoar. Porque no versículo 10 de Jeremias ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o quê? O coração, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Grife isso. Então, Deus não vai te perdoar porque você pediu perdão. A vontade de Deus é perdoar, mas Ele só vai te perdoar se você verdadeiramente estiver arrependido. Amém ou não amém? Então diga para o seu irmão que está do seu lado: irmão, arrependimento não é remorso. Você tem que conhecer a luz de Deus. Amém? João 8,12, não precisa abrir. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, se você seguir o Senhor, você não vai andar nessas trevas. Quem já sentiu o frescor do perdão? Quando você perdoa alguém, ou quando você é perdoado por alguém, quando você pede perdão a alguém, mesmo que alguém não te perdoe, você já sentiu o alívio. Imagina quando alguém consegue te perdoar e há uma comunhão. Pastor, mas aí foi Jesus, não sou eu. Jesus, ele tem poder para perdoar, ele tem coração para perdoar, eu não tenho. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês o quê? A mesma de quem? De Cristo Jesus. Quem entendeu isso? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 1 Coríntios 11:1. Está aí na sua apostila. Tornem-se, disse o Senhor, o apóstolo, tornem-se meus imitadores, Paulo falando, como eu sou de quem? De Cristo. Somente quando nós nos comparamos a Jesus Cristo é que passamos a entender a necessidade de sermos o quê? Perdoados. Nós não temos condições de permanecer na luz sem nos incomodarmos com a nossa sujeira. Eu tenho que me incomodar com isso. A partir daí é que nós temos duas opções: ou ser limpo ou voltar para as trevas. Você escolhe o quê? Se você escolhe ser limpo, você vai procurar parecer com Jesus. Você vai procurar ter atitudes que o Senhor teria no seu lugar. Você vai perguntar sempre para si mesmo: o que Jesus faria agora? Há coisas que são duras de perdoar, irmão, mas Jesus estava lá na cruz, sendo humilhado, pregado, açoitado, tudo que ele estava passando, e ele abre de braços abertos, pregado, e ele diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tem muita gente que faz mal a você, porque não entende a dimensão do mal que está fazendo. E mesmo que tenha entendimento dessa dimensão, não cabe nem a mim nem a você julgar o outro. Amém ou não amém? E o maior julgamento que há para aqueles que não entendem o que é andar na luz e ser evangélico, não quer dizer que você está na luz. Eu conheço muita gente rancorosa, sim ou não? Marido que não perdoa a esposa que não perdoa o marido, isso é a vida inteira. Filho que não perdoa pai e mãe. Ovelha com raiva de pastor a vida inteira. Quando você sai de uma igreja para outra, eu tenho ódio àquele pastor. Aí fica falando a vida toda do cara. Ainda ontem eu estava recebendo uma mensagem no WhatsApp e um irmão foi falar para outro e a conversa não era de Cristo, era sobre a vida de um pastor aí. E aí veio passar para mim um negócio e disse: não, irmão, esquece a vida dos outros, vai falar de Jesus que é melhor, irmão. Semeando o quê? Trevas. Para que semear trevas? Vai falar um papo legal. O que eu quero falar do Jurandir? O que eu quero falar da Maria? O que eu quero falar da Joelma? Da Consuelo? Eu tenho que falar de Jesus. E se eu falar dos meus irmãos, que eu fale bem, porque se eu falar mal, eu estou em treva.
eu não estou em luz. Amém? Abra em João 3, verso 19. Por pior que a pessoa seja, pastor, por pior que ela seja, irmão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então não há ninguém melhor do que ninguém nessa terra. E o julgamento sobre todos é o mesmo. Diz assim, verso 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Quem é a luz, irmãos? Jesus. E os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A pessoa não quer vir para Deus, para Jesus, para a igreja, para a Bíblia, porque sabe que tudo isso condena a sua prática pecaminosa. Eu não vou para a igreja não, que eu não quero parar de beber, fumar, me prostituir, adulterar e etc. Há uma resistência muito grande, porque a pessoa sabe que vir para a luz é deixar as coisas, as obras infrutuosas das trevas. E você está amando elas. Como a mulher de Ló, quando foi tirada de Sodoma e Gomorra, ela amava tanto lá, que ela mesmo sendo avisada de não olhar para trás, ela olhou para trás e foi transformada naquela estátua de sal. Você está tão agarrado com as obras das trevas, que você não quer ir à luz, mesmo sabendo que a luz veio ao mundo por amor à sua alma. Amém? Que ele veio para te salvar, mas você está preso, agarrado lá. Você está agarrado às coisas que estão destruindo você. Sabe uma coisa que você fica imaginando? Uma pessoa agarrada com a maconha, com a cocaína, com essas coisas. Você diz, pastor, é vício. Mas meu irmão, começou o vício através de uma decisão. E tem que sair através de uma decisão também. Você tem que se desapegar das trevas. Tem gente que é apegado com coisa errada. O cara é casado com a mulher, mas arrumou outra. Chega para mim e diz, pastor, olha, eu não consigo deixar essa outra mulher, pastor. Sabe, é um negócio, eu só consigo me realizar com ela, com a minha mulher mesmo, eu não sinto nada. Sabe o que é isso, irmão? Você está apegado ao adultério. O pecado está em você. O mal está agindo em você. Você está apegado a essa destruição. Isso vai te levar para a eternidade infernal. A destruição completa. Mas você está tão agarrado às trevas que você não quer vir para a luz, você não quer estar numa igreja, frequentar, porque todas as vezes que o pastor pregar, ensinar a palavra, ele vai condenar você por alguma coisa que você não quer deixar. Mas quem pratica a verdade, vem para onde? Para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Então quem ama a verdade, vem para a luz. E agora, e é interessante que você encara. Verdade é uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz, lá em João 8, conhecereis a verdade e ela vos... De qualquer coisa. De prostituição, de homossexualidade, lesbianismo, de droga, de bebida, de facção, de tudo. De tudo. Tudo que você imaginar que é ruim, a verdade tira você. Aquele velho ditado que eu digo, é melhor uma dura verdade do que uma linda mentira. Você precisa encarar as verdades como fatos. Quando a Bíblia fala... É um fato, é a palavra não do homem, mas a palavra de quem? De Deus. E aí cabe a mim, a você, entender, receber e amar a palavra da verdade. Porque quando eu recebo a verdade, ela me libera. Ela tira de mim as algemas, ela tira de mim as amarras que o diabo colocou. A armadilha que eu estava, o aprisionamento espiritual que eu me coloquei, porque eu escolhi entrar lá, me é arrancado. Eu começo a ter liberdade. É isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não, pastor, existe ex-drogado, existe quando ele reconhece o seu erro e ele entra em profundo arrependimento. Quando ele não fica só com remorso, prometendo à família, prometendo ao pastor, prometendo à igreja que dessa vez, pastor, vai dar certo. Olha, dessa vez eu não vou mudar mesmo. Olha, eu vou deixar esse pecado, dessa vez eu vou deixar. Passa um mês, dois, puf, porque era remorso. Quem está entendendo? Arrependimento faz de você uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo.
Não tem volta para quem é arrependido. Não tem queda para quem é arrependido. Não tem deslize para quem é arrependido. Porque quando você entrou em profundo arrependimento, você disse para si mesmo e para Deus, e o seu espírito e a sua alma se converteram nisso. De que você não quer, você odeia aquilo lá. Você detesta aquilo mesmo. Você não quer aquilo mais para você. Aquilo é imundo, é sujo, aquilo não faz parte de você mais. Amém? Diga, arrependimento é muito mais do que uma simples emoção ou tristeza. Diga, arrependimento é uma mudança de mente. Diga, mudança de mente. Uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de mente. Abra em Romanos 12, verso 2. Quando eu estou arrependido, eu não vou me moldar ao mundo. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, para que sejam capazes de comprovar, para que sejam capazes de perceber a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então, quando eu entro em arrependimento, o meu padrão é outro. Quando eu estou arrependido, eu não vou me moldar ao padrão humano, mas eu vou ser transformado por um novo entendimento. Um entendimento que não vem de mim, não vem da minha sabedoria humana, intelectual, ou de um ensino moral terreno. Não, vem lá do alto, vem me convencer. É uma ação espiritual na minha vida que me faz ver as coisas diferentes. Amém? Então, a primeira coisa, arrependimento é uma mudança de atitude. Quando você sofre essa transformação, essa renovação na sua mente, é na mente. Então, não tem mais, você não vai mais agir daquele jeito. Segundo ponto, é que arrependimento me faz realmente seguir numa direção oposta à qual eu estava. Abra em Atos 26, 20. Atos 26, 20 diz: mas anunciei primeiramente não só aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, como também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus. Gente, quando ele fala de Judéia, quando ele fala de Jerusalém, quando ele fala de Damasco, quando ele fala em povos gentios, ele está falando de um compêndio religioso tremendo, um sincretismo forte. Ele está falando de culturas variadas também. Os povos gentílicos ou gentios, eles tinham práticas sexuais, totalmente perniciosas. O povo judeu era mais comedido devido à lei mosaica, devido ao padrão da lei levítica, ao qual eles estabeleceram e tinham que regrar-se. Mas já os povos gentios não. Quando Paulo fala aos Coríntios, aos Éfesos, quando vai falando ao povo grego, o povo romano, rapaz, o negócio pega. Ele já começa no capítulo 1 falando sobre mudança de visão sexual do homem, da mulher com o homem e tal. Ele já começa a bater de frente. Quando ele fala Corinto, ele fala de prostituição, porque Corinto era uma cidade ali praiana e tinha muita prostituição lá. Ele fala de pornografia. Quando ele fala aos Gálatas, ele está falando de obras da carne, obras do espírito. Ele vem, matando em cima da questão da carne. Ele fala de herança espiritual. Então, ele diz: olha, eu tenho falado a Damasco, a Jerusalém, por toda a terra da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de seu arrependimento. Então, quando eu me arrependo, as minhas obras mudam. Aí em Mateus 3:8, o Senhor, ele manda que a gente tenha esse comportamento. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 3, verso 8, leia. Quando João Batista vai falar ao povo, Deus, ele mexe com esse cara, ele vai falar na boca desse cara quem era ele. Ele era aquele que era o precursor de Cristo,
que estava dizendo, olha, ele está vindo, e o que vem eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos pés dele. Eu não sou digno, mas eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo eu não sendo digno de fazer isso. Deem, diga comigo, deem fruto que mostre o quê? O arrependimento. Amém? A Bíblia diz aí que você e eu temos que dar fruto, produzir fruto digno de arrependimento. Tem que ser fruto que mostre o meu arrependimento. Poxa, se alguém olha para você e não vê uma pessoa arrependida, alguém vê a mesma pessoa, seu filho, sua filha, sua família não se converte muitas vezes porque vê em você a mesma pessoa não arrependida, praticando as mesmas obras. Ah, pastor, mas eu fui na igreja, chorei, fui lá na frente, pedi perdão, mas voltou à prática porque era só remorso. Sua família está vendo isso. Então nós temos que dar frutos de verdadeiro arrependimento. Amém? Efésios 4, 28 fala sobre esse comportamento, essa mudança de comportamento. Paulo escreve aos Éfesos dizendo: o que furtava, não furte mais. Pastor, eu tenho que deixar mesmo as coisas? Cara, está aqui escrito. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Quem está entendendo? Tem irmão que é PhD em tirar o que é dos outros. Ou não é? Tem gente que se aproxima da gente sempre para tirar uma lasquinha. E a Bíblia diz que isso não é comportamento de arrependido. Nós temos que mudar nossa atitude. E cuidado, porque depois que você muda, o diabo vai fazer tudo para você voltar a ser como antes. E aí é por isso que lá em Lucas 9, versículo 62, Jesus respondendo ao povo disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você começou uma jornada, uma vida cristã, se você começou uma vida ministerial, se você começou uma comunhão espiritual com Deus, se você realmente entrou em profundo arrependimento, houve uma metanoia, você hoje vive uma transformação de vida, não olhe para trás. Amém? Porque se você olhar, você não será digno do reino de Deus. A essas pessoas, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 21 e 22, ele diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem o conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, o apóstolo Pedro ensina que a gente não deve voltar atrás. Nós fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém? O arrependimento nos faz perceber isso. Lucas 13, 5 diz: eu lhes digo, disse o Senhor, que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também, o quê? Perecerão. Estavam perguntando sobre a vida alheia. Ele disse: olha, eu digo para vocês que eles não vão ter êxito não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também vão perecer. Porque às vezes a gente olha para o outro e diz assim: rapaz, e fulano, que fez isso, que matou Cicrano, que matou Beltrano, que traiu fulano, vai para o inferno, não vai? Aí Jesus, ouvindo mais ou menos essa conversa aqui, disse assim: vai, se não... mas eu digo para você que está falando comigo, que se você também não se arrepender, você também vai. Porque às vezes a pessoa pensa que porque está ali perto de Jesus, está salva. Tem gente que pensa porque está dentro de uma igreja, está salva. Ah, eu sou crente, estou salvo. Eu vou para o culto de sexta, de domingo, de segunda, de quarta, eu estou salvo. Irmão, se você não aprendeu a perdoar, você não está salvo. Para tomar essa decisão, nós precisamos entender a forma como Deus concedeu seu perdão. Afinal, Deus não esqueceu meus erros e simplesmente me considerou inocente. Na verdade, eu já fui julgado e condenado pelo meu pecado. Efésios 2, versículo 1 e 2, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem
na desobediência. Então eu estava lá, já tinha sido julgado e estava condenado. Existia um preço a ser pago, segundo Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, quem crê diz amém? E cancelou, quem crê? A escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando aonde? Na cruz. Quem crê nesse perdão? Existia um preço. E aqui diz que eu não teria condições de pagar. Foi Jesus que pagou então. Foi então que Jesus Cristo tomou o meu lugar. Como é que é o nome disso? Escreva do lado. Sacrifício vicárico. Pastor, o que é sacrifício vicárico? É o sacrifício de substituição. Amém? Você e eu fomos substituídos. Ele nos tirou da frente e disse: não, peraí. Quem vai pagar sou eu. Amém? Meu filho errou, eu vou pagar e vou tirar ele dessa dívida. Porque ele não tem como pagar. Mas eu vou pagar por ele. Veja. Então, aí diz: foi então que Jesus Cristo tomou o meu lugar e se ofereceu como sacrifício pelos meus pecados. Romanos 5,8, né? Que diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Ou seja, aquele que me perdoou se ofereceu como sacrifício. Esse é o princípio para ser perdoado. É preciso, diga, arrependimento. E para perdoar, é preciso pagar um preço. Então eu vou aprender aqui uma coisa. Levanta o dedinho. O princípio para ser perdoado é o arrependimento. Arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Pronto. Para eu ser perdoado, arrependimento. Para eu perdoar, aí tem que pagar um preço. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Amém? Em outras palavras, para eu perdoar, eu vou ter que sacrificar. Jesus, para perdoar, não se sacrificou por mim? Agora, para eu perdoar meu irmão, eu vou ter que sacrificar também. A Bíblia diz que ele desceu lá do seu trono de glória, se fez carne e habitou entre os homens. Se humilhou à forma humana. Morreu uma morte de cruz, uma morte humilhante, execrante. Para ele me perdoar, ele teve que sacrificar. Agora a pergunta que eu queria fazer para você: o que é que você fez para perdoar quem te fez o mal? Qual foi o sacrifício? Quem tem celular, levanta a mão. Faz assim. Era só teclar. Tic, 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 tic. Alô? Sou eu. Eu queria te dizer. Aí vai engasgar. Vai ficar assim. A língua vai dar quase um AVC na hora. O diabo está segurando tudo, entendeu não? É sacrifício. Tem 10 mil barreiras na frente do coração, cheio de orgulho, de ódio, de raiva, de mágoa, de... Perdoa. Quando aquilo fluir, você vai ver o resultado. Amém? E eu te perdoo. Rapaz, isso para sair daqui, para vir lá de dentro para cá e sair, rapaz, eu nunca pensei que o coração fosse tão distante da boca. Eu nunca, porque se você fizer assim, ó, só dá um palmo. Faz assim. Não só dá um palmo? A língua para fora. Só dá um palmo. Mas que distância é essa, irmão, que está com 15 anos que tu quer dizer me perdoa, eu te perdoo e você não consegue. Você não consegue ligar, você não consegue falar perdão. Você não consegue dizer eu te perdoo. Então, o princípio do arrependimento é para eu receber o perdão. Mas o princípio de perdoar requer um sacrifício meu para perdoar você. Amém? Eu tenho que sacrificar mesmo. Porque eu sei que o negócio está amarrado entre nós dois. Então, se eu não agir, não vai ter perdão. Eu não vou conseguir te perdoar se eu não sacrificar. Diga assim: eu fui comprado por alto preço. Eu não posso ficar escravo de homens. O que é ficar escravo de homens? É justamente esse aprisionamento. Você não consegue perdoar, nem consegue liberar o
o perdão e nem consegue pedir o perdão do outro. Agora, como saber se realmente eu me arrependi e recebi o perdão de Deus? Como saber? Olha para o seu irmão e diga assim: primeiro, eu tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Pode até parecer simples, diga para o seu irmão, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender a extensão do perdão de Deus e se sentem culpadas por pecados que já foram perdoados. Amém? É incrível. É incrível. Como eu não sei o tamanho do coração de Deus para perdoar. Eu tenho uma dificuldade de sentir o perdão de Deus. Porque perdão não é uma questão de sentir. Não, é de crer. Eu tenho que acreditar no caráter de Deus. Eu tenho que acreditar que Deus verdadeiramente me perdoa. Amém? Mas sabe qual é a maior dificuldade? É que você mesmo, já pediu perdão a Deus tantas vezes, e tantas vezes você já praticou o mesmo erro, que você não acredita mais em você. Como você não acredita mais em você, você perdeu a fé em você mesmo. Você sabe que aquilo é remorso, não é arrependimento, e sabe que já vai fazer de novo. Você não acredita nas suas próprias palavras, então por isso você sabe que não tem um genuíno arrependimento, e por isso você sabe que não está sendo perdoado. Mas quando você afastar o remorso e encarar arrependimento genuíno, pastor, e aí eu vou sentir o perdão? Não. Quando você não vive mais o remorso, e sim um arrependimento que faz com que você nunca mais repita o erro, pode ter certeza. Agora é só uma questão de crer. Porque a Bíblia diz, se você crer, verá a glória de Deus. Amém? Precisa crer, irmão. Diga, eu preciso crer. Que Jesus não veio para condenar, mas para absolver. Amém? João 3, 17 e 18, abre aí. Ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém ou não amém? Diga assim, o mundo tem que ser salvo. E Jesus é a salvação. Amém? Amém ou não? Aí diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado porque não crê em quem? No nome do unigênito Filho de Deus. Você crê? Você crê? Então, você está absorvido. Amém? Mas lembre-se, nós estamos falando de arrependimento. Você entendeu? Vamos lá. Funciona assim. Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Quem crê? Por mim e por você, quem crê? Jesus não veio condenar, veio salvar. Quem crê? Dessa forma, quem crê que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e que garante o perdão dos pecados, não será condenado. Mas essa verdade só se torna dura e condenável para aqueles que não entendem, volto a dizer, o genuíno arrependimento. Aí vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando. Ou seja, peca, pede perdão. Peca, pede perdão de novo. Diga, levanta a sua mãozinha e diga, somente através de Jesus podemos obter perdão dos nossos pecados. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa tem o poder de nos perdoar, e sem perdão não há salvação. Diga, quando Deus perdoa nossos pecados, Ele apaga de seus registros aquele erro. E quando Deus faz isso, nunca mais o diabo pode usar aquele erro contra a minha vida. Amém? Pastor, se eu cometer um erro, mas eu pagar o remédio de alguém, pagar o aluguel de alguém, ajudar alguém, será que eu vou conseguir o perdão? Não.
Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Amém? Então não adianta você pensar que sendo bonzinho para alguém, você vai conseguir o perdão de Deus. O perdão de Deus depende da sua fé. Essa fé tem que ser canalizada para você também. Você também tem que acreditar que você pode mudar. Você tem que acreditar que você pode ser diferente a partir de agora. Você tem que acreditar que você pode deixar o pecado. Que você pode mudar como pessoa. A sua postura, a sua índole, o seu caráter, a sua personalidade pode mudar. Você tem que acreditar nisso. Ah, mas eu errei com o irmão. Errou. Mas tenha a oportunidade de ir lá pedir perdão. Tenha a humildade de ir lá pedir perdão. Tenha a humildade de curvar a sua cabeça e pedir perdão. Você pode mudar como pessoa assim, no genuíno arrependimento, sem resvalar-se do irmão. Não adianta você achar que aquilo vai passar, não passa. Sempre vai ter no irmão aquele pensamento: poxa, me pisou, me magoou e nem veio pedir perdão. Se você anda na luz como ele na luz está, você vai ter comunhão uns com os outros. Amém? Você vai gerar comunhão uns com os outros. Diga assim: se houver arrependimento, então Deus perdoa os nossos pecados. Do mais antigo ao mais recente. Do mais simples ao mais grave, diga. Amém? Agora, é ordem crucial. Isaías 55, verso 7. Abra. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a quem, pessoal? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Quem crê que Deus, quando você deixa o caminho do mal, quando você deixa o pensamento mal, quando você se converte ao Senhor, Ele tem compaixão de você? Quem crê? Então, torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Amém? Se você se tornar para Deus, Ele vai te perdoar. Pastor, não acredito, porque eu já fiz tantas vezes, mas era remorso, agora é verdade. Então Ele vai te perdoar. Basta que dessa vez seja para mudar, não seja para voltar. Amém? Você não sabe o tamanho da grandeza de Deus no sentido do perdão, o quanto Ele é capaz de ir por você. Mas eu vou só dimensionar uma coisa: Ele sai do céu e vem até a cruz do Calvário, só para dizer: eu te perdoo. Amém? E aí, eu queria que você abrisse 43, versículo 25. Posso? Olha o que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Eu. E diz: e dos teus pecados não me lembro. Verso 26. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e a Israel ao opróbrio. Quer dizer, toda vergonha e toda maldição que veio contra o povo foi simplesmente porque pecaram contra Deus. E Ele está dando uma palavra de perdão, dizendo: sou eu que apago tudo isso. Amém? Diga para o seu irmão: toda maldição, todo anátema, que é maldição, foi por causa do pecado. Tem uma observação aí na apostila dizendo assim, depois de Jeremias 31, 34. E como nós não deixamos de pecar, o perdão de Deus abrange inclusive os pecados futuros. Porém, nossa luta agora deve ser contra o pecado. Mas quando ele acontecer, deve haver arrependimento e não remorso. Devemos confessar esse pecado a Deus para sermos perdoados. Amém? Se não houver um verdadeiro arrependimento, o pecado não vai ser perdoado. Pastor, eu não pequei.
Às vezes eu chamo alguém para dizer assim, vem cá, quem aqui quer receber o perdão de pecados, quer se, salvar sua alma, quer se confirmar diante de Deus para a salvação eterna? A pessoa fica sentada. Aqui em 1 João 1,10 diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o quê? Um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Não tem nenhum aqui que não peque. Diga para o irmão, você peca e eu também. Amém? Agora, Jesus fala lá em João 13, abra em João 13, quando você já se banhou nas águas. Você não se banhou nas águas? Quem foi aqui batizado nas águas? As águas do arrependimento, né? Ah, pastor, eu me arrependi dos meus pecados, fui batizado. Batismo no arrependimento. Jesus diz, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? Tem gente que ainda está pisando onde não deve. Tem que lavar os pés. Aí, em certo momento, Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos e Pedro disse, não, Senhor, tu vai lavar meus pés? Sou eu que tenho que lavar os teus. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Isso quer dizer o quê? A gente pode se batizar nas águas? Batismo do arrependimento? Sim. Mas não quer dizer que a gente não é pecador, irmão. A gente continua na vida de pecado, porque infelizmente a nossa índole pecaminosa. Um erro ou outro, vamos sempre estar cometendo. Então nós temos que lavar os nossos pés todos os dias. Amém? E volto a dizer, arrependimento é algo que eu tenho firmado no meu coração para não voltar à mesma prática pecaminosa. Perdão de pecado só origina-se quando eu me arrependi verdadeiramente. Tá bom? Amém? Mas eu tenho que aprender a me perdoar. E talvez a pessoa mais difícil de ser perdoada, ou de perdoar a mim mesmo, sou eu. A pessoa mais difícil de trazer perdão para mim sou eu. Porque quem me conhece mais do que eu, excetuando Deus, lógico. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu olho. Quem sabe para onde olha? Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto. Você pode aparentar ser uma coisa, irmão, mas você sabe muito bem quem você é de verdade. E é por isso que você tem um problema sério com você mesmo de dizer, eu não confio em mim. Eu não me acho digno de ser perdoado. Então você tem que ser perdoado por você também. Você vai ter que buscar dentro de você razões para começar a confiar em você novamente. Essa metanoia, essa transformação de caráter, de personalidade, essa nova forma de agir, faz com que eu perceba em mim um novo ser, uma nova criatura, e comece a realmente entender que eu mudei. Quando vier o pecado bater na minha porta e eu disser não para ele, eu sei que eu mudei. Quando vier uma situação que eu posso resolver, amém. Quando eu não posso, eu entrego para Deus, mas eu sei que eu mudei. Então, quando eu começo a mudar atitudes, reações, eu estou mudando. Amém? Há um texto na Bíblia, em Hebreus 12, verso 4, que diz, na luta contra o pecado, diz o apóstolo, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós temos que lutar mesmo, até lá. Davi, quando pecou, ele tentou ocultar o seu pecado, ele tentou esconder, camuflar o seu pecado. E aí no Salmo de número 32, Davi tem que se revelar para Deus, porque ele não suportava mais a dor, o remorso, tudo junto. Sabe, estava pesando, a mão de Deus pesava sobre ele de uma forma tal, irmão. Ele estava, porque diga assim, todo pecado tem sua consequência. Você peca contra Deus, tem consequência. Peca contra o próximo, tem consequência também. Não diga que não tem, porque tem. As represárias vêm. Vem ou não vem? Vem. Então aí no Salmo 32, Davi
confessando o seu pecado, ele diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, você não fica maquinando mal. Enquanto guardei silêncio, enquanto eu ocultei, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Estava doendo. Porque de dia e de noite a tua mão, olha a consequência, pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Você às vezes diz: mas puxa, por que não muda? Por que a minha vida está desse jeito? Por que está desse jeito, pastor? A mão de Deus pesando para que você chegue a um genuíno arrependimento. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Você quer confessar a Jesus? Sim ou não? Verso 6. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar. No transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo. Preservaste-me na angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Então, Davi está dizendo: Senhor, eu entendo que eu tenho que correr para o arrependimento. Amém? Eu tenho que correr porque a culpa do meu pecado é muito grande. A dimensão dessa culpa é tão grande. Eu não tenho como pagar, eu não tenho como resolver, então eu vou confessar quem? Ao Senhor. Ele tinha pego uma mulher, tinha adulterado, tinha engravidado e tinha ainda matado o esposo dela. E estava ocultando tudo isso. A mão de Deus pesou tanto sobre aquele homem que os seus filhos, a sua família se desfacelou. Pense num problema caótico. Irmão matando irmão, irmão teve relação com irmã. O outro foi e matou o que teve relação com a irmã. Depois o outro foi e rebelou-se contra ele para tomar o seu reino. Enfim, foi uma loucura. A vida desse homem, a partir do momento do seu pecado, enquanto ele não chega a esse arrependimento genuíno, foi só peso. Diga comigo: o perdão de Deus nos conduz ao livramento. Diga: nós temos que crer no perdão de Deus. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, experimentaram o poder da era que há de vir, e caíram. A Bíblia diz lá em Hebreus 6, 4 ao 6, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer, irmão, que tem gente que não quer se arrepender dos seus pecados. Tem gente que não quer voltar-se para Deus. Por mais que receba a palavra, não vai voltar. Essa pessoa aí que não quer, é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento, porque ela não quer. A prática dela é fazer aquilo que é mal, a si mesma e aos outros. E é por isso que ela não consegue ser reconduzida para a luz. Mas vale lembrar que apesar do perdão de Deus, as consequências vêm. Vem ou não vem? Seja maiores ou menores, a gravidade ou a intensidade do pecado. Alguém mata alguém e diz assim: olha, eu matei, eu roubei, furtei. Eu já vi muito isso na igreja. O cara dizendo assim: pastor, eu era assaltante, matei gente, fiz isso, fiz aquilo outro. Né? Agora estou em Cristo, sou nova criatura, PBB, papapá, PPP. Amém. Glória a Deus. Matou? Fez tudo errado? Existe uma lei para isso, não existe?
Aí você está passando no meio da rua, a polícia vai, te pega e te prende. Aí você diz, como é que pode, pastor? Justo agora que o fulano se arrependeu. Justo agora que ele estava no caminho de Deus, agora vai para a prisão. Claro que sim. Porque a consequência do pecado, ela virá. E o arrependimento, quando nós realmente nos arrependemos, nós nos submetemos a muitas coisas por causa do arrependimento. Nós entendemos algumas coisas que virão por causa desse arrependimento. Ah, eu me arrependi, mas o preço, a consequência, eu vou ter que encarar. Eu matei alguém, então se eu matei, eu vou preso. Se eu roubei, eu vou preso. Se eu tirei, olha que coisa linda. Quando Zaqueu desceu daquela árvore e foi até a casa de Jesus, Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e diz assim, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar quadruplicadamente. Vou devolver. Todos os que eu roubei, todos os que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Olha que coisa linda. O que ele está dizendo? Eu sei que eu errei e estou disposto a pagar meu erro quadruplicadamente. Amém? Tem gente que errou e se esconde das consequências. Irmão, tem coisa que não dá para ocultar. Davi tentou ocultar e não conseguiu. Ele disse, enquanto eu ocultei, a tua mão pesava sobre mim. Então eu vou confessar o meu pecado, não vou encobrir a minha maldade, vou pagar o preço do meu erro. Amém? Vamos nós. Diga para o seu irmão, irmão, nós somos aperfeiçoados quando nós pedimos perdão a alguém. Mas quando nós pedimos de coração, é que nós também somos perdoados. Diga assim, pedir perdão repetidas vezes pelo mesmo erro é remorso e não é arrependimento. Então não adianta, por exemplo, eu ficar pedindo perdão ou a Deus, ou a minha mulher, ou ao meu marido, a minha esposa, né, o meu filho, pelo mesmo erro que eu estou cometendo. Você chega para o menino e diz, olha meu filho, me perdoe, eu fiz de novo. Papai fez de novo, errou de novo. Remorso. Você tem que aprender a pedir perdão. Amém? Você tem que entender, se aperfeiçoar nessa prática. Diga assim, é muito precioso. Dia após dia, eu me oferecer ao perdão. Diga, por essa prática, nós fomos santificados. Por meio do sacrifício de Jesus. Ele se ofereceu para me dar essa prática. Dia após dia, todo sacerdote se apresentava nos seus deveres religiosos, repetidas vezes oferecendo sacrifícios para perdão de pecados. Mas quando Jesus veio, ele veio para oferecer um sacrifício, um único, para acertar as contas. Amém? Então eu tenho que ter essa prática, não ficar repetindo. Perdão, 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 perdão. Isso quer dizer remorso, 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 remorso. Anualmente as pessoas faziam tudo errado e depois iam pedir perdão. Tem igreja que faz assim. A Santa Ceia é um culto de remorso, sabia? Que as pessoas vão e dizem, o pastor diz assim, irmão, tá com algum pecado aí, pede perdão antes, né? Irmão, remir o tempo é todo dia, não é só no dia da ceia, amém? Peça perdão, viva o perdão. Pastor, eu pedi perdão hoje, fui perdoado? Fui. Amanhã quer dizer o quê? Acabou o pecado. Não existe mais pecado. Não existe mais aquele erro. Foi jogado no mar, no mais profundo mar foi. Então acabou. Amém? Só para concluir o de hoje. Quem tem dificuldade de se perdoar, levanta a mão. Reconhece isso? Glória a Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, remorso,
mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Amém? Então, Deus permite que a gente fique triste para quê? Arrependimento. Mas não para pesar, é para arrependimento. A tristeza do mundo leva para a morte. A que Deus permite, me leva para o arrependimento. Existe então uma coisa chamada tristeza, que Deus permite apenas para me conduzir até o caminho do arrependimento. Apenas para eu ver a gravidade do meu erro. Não é remorso. Porque quando eu vejo a gravidade do meu erro, eu não quero mais praticá-lo. Amém? E para a gente concluir isso aqui, abre em Daniel 9. Olha o que Daniel escreve. Versículo 3. Para o buscar com oração, escreva aí, súplicas, com jejum e o quê? Saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, olha que confissão, e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos o quê? Rebeldes. Apartamo-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. E o que mais? O perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos aonde? No Novo Testamento seria na luz, que é Cristo, amém? Como é no Antigo, diz nas leis, nas suas leis, como nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. Quem entende isso? E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes e nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Olha que reconhecimento que Daniel está dizendo. Versículo 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. E o Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, ouve as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado traze resplandecer do teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Grife isso. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra
sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém? Então, se você ler Isaías 59, diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E faz com que ele não ouça a nossa oração. Você vai morrer de orar e Deus não vai responder enquanto não houver arrependimento genuíno. Pecado, diga pecado, não acaba sem arrependimento. Crente que ora e não se arrepende, não é ouvido por Deus. Crente que ora, chora, faz campanha e não se arrepende, não é ouvido por Deus. São os teus pecados que faz separação. E a única forma de pecado ser perdoado é arrependimento. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.